Olá, professor Jocélio novamente, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a arte no Egito Antigo, uma das maiores civilizações da história da humanidade, e a repercussão, o legado que ela deixou para os nossos estudos e a nossa compreensão de arte nos dias atuais. Uma das primeiras coisas que podemos falar sobre os egípcios antigos e a sua sociedade é que ela é muito complexa e extremamente organizada. Eles desenvolveram os conhecimentos aí da astrologia, da medicina, da arquitetura e de muitas outras ciências e, é claro, das artes. No entanto, toda a sua sociedade era ligada, conectada à religião. E todas as manifestações, até as manifestações da natureza, estão associadas à questão religiosa, como, por exemplo, as enchentes do rio Nilo, a fertilidade do solo, as colheitas, a organização social. Tanto é que o faraó era o representante dos deuses aqui na Terra e ele tinha o poder supremo. A relação do faraó com o sagrado refletiu em toda a organização da sociedade no Egito Antigo. Por exemplo, as representações no muralismo e em relevo representavam sempre a figura do faraó em um tamanho maior. Em seguida vimos os sacerdotes, os escribas, até chegar nos camponeses e nos escravos. Isso refletia também em toda a representação, os desenhos que tínhamos em todos os monumentos e atividades artísticas diversas. Outra curiosidade dos egípcios antigos é o desenvolvimento da ourivesaria, o trabalho de desenvolver joias através de pedras preciosas. Também temos uma outra curiosidade, que é o uso de maquiagem e de perucas em ambos os gêneros, tanto feminino quanto masculino, como uma forma de proteção do clima da época. Outra curiosidade técnica desenvolvida pelos egípcios antigos foi o processo de mumificação, que consistia na retirada dos órgãos e a preservação dos mesmos em jarros. Esses jarros representavam os deuses. Os egípcios eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Esses deuses, por sua vez, eram zoomórficos. O que seria isso? Metade humano, metade... Os egípcios também foram responsáveis pela lei da frontalidade. O que seria isso? Uma forma diferenciada de retratar o corpo. Ou seja, tanto a cabeça quanto as pernas e os pés eram retratados de perfil, já o tronco e o olhar estavam de frente para o espectador. Isso mantinha a falta de criatividade, ou seja, o controle da criatividade do artista como um padrão, a ser seguido. E também mantinha o anonimato, mantinha o artista no anônimo, porque era muito mais importante a cena que estava sendo retratada naquele momento do que quem retratava, ou seja, o artista. Os egípcios antigos também foram responsáveis pelas primeiras manifestações de escritas, os hieróglifos, que se consistia na combinação de vários desenhos que tinham significados diferenciados, muito semelhante ao nosso alfabeto. E foi assim que grandes historiadores conseguiram decifrar, entender esses códigos, essa simbologia e compreender o que estava sendo registrado e o que estava sendo representado dentro dessas manifestações artísticas tão antigas. As obras mais famosas do Egito são as pirâmides do deserto de Gizé. Entre os blocos de pedra que formam as paredes desses monumentos não há nenhum tipo de argamassa, o que demonstra um domínio sobre a técnica de construção. Devido à ação de ladrões e saqueadores de tumbas, os egípcios deixaram de fazer monumentos grandiosos e passaram a construí-los escondidos, subterrâneos, em um lugar conhecido como Vale dos Reis. Até os dias de hoje, os arqueólogos encontram nessa região esculturas e objetos valiosos, entre outros tesouros. Pela sua ligação muito forte com suas crenças religiosas, a arquitetura estava ligada diretamente a essas crenças. Por exemplo, os grandes monumentos funerários
eram construídos durante toda a vida do faraó, para que ele pudesse ter aí onde guardar seus tesouros, onde descansar durante a vida aí eterna no seu pós-morte, e também levar esses tesouros junto com ele para o outro lado da vida no pós-morte. A Esfinge, bela e enigmática, encontra-se junto às 3 pirâmides de Gizé. Essa obra gigantesca, que mede 20 metros de altura por 74 de comprimento, foi esculpida em um morro de calcário e é considerada guardião dos monumentos. Tem o corpo de um leão e estudiosos afirmam que a cabeça é do faraó Khefren. Agora chegou a sua vez. Por que você não constrói o seu sistema de escrita? Faça comparativos, pegue as nossas letras que você já conhece, transforme, faça novos símbolos, faça um alfabeto não convencional, o seu alfabeto egípcio. Faça também pesquisas no seu livro didático, na internet. Você também tem a opção de fazer visitas virtuais a todas essas paisagens e grandes monumentos aí associados à cultura egípcia antiga. Bons estudos e até a próxima!